Quando é que isso se tornou uma profissão? Tu começou a estudar em 2015, tu já ensinava, Aham. dava mentoria ali, dava Não. curso? Na verdade, assim, de 2015, quando eu comecei, até finalzinho de 2017, eu ganhei muito pouco com o canal, porque eu ganhava muito pouco de visualização, sabe como é que é o A YouTube, ideia né? era ganhar com a visualização ali do canal? Não, a ideia nunca foi isso ser uma fonte de renda. Na verdade, era um projeto, claro. Eu queria que se pudesse ganhar uma grana, ou tipo, alguém me convidar para alguma palestra ou algo do tipo. Mas na verdade, o meu planejamento era fazer uma parada na internet, era ter uma exposição. Se me convidasse para uma palestra, eu ganharia um dinheiro, uma mentoria, alguma coisa assim. Mas mais como uma renda extra, não como uma renda principal. Só que daí, durante 2 anos, eu construí uma grande audiência, né? E a galera começou a pedir uma parada mais estruturada, e aí começou a entrar essas coisas de curso, e eu tinha uma metodologia já montada, eu estudei durante muito tempo quais eram os desejos da minha audiência, o que os homens têm mais dificuldade nessa arte da conquista da paquera, e aí eu comecei a desenvolver os meus projetos, e nisso, ao mesmo tempo, esses 2 anos, né, de 2015 a 2017, eu trabalhava de gerente de uma construtora lá em Florianópolis, e aí era uma jornada dupla praticamente, porque hoje eu tenho uma equipe, tenho editores, tenho equipe de marketing, tenho copyright, tenho bastante coisa. Mas naquela época era eu que fazia tudo, então eu tinha que trabalhar 9 horas por dia e ainda chegava em casa e tinha que fazer toda roteiro, gravação, edição, divulgação dos vídeos, parcerias e tudo, sabe? Então, e além de estudar, né, o conteúdo que era necessário também. Então era uma jornada dupla. Daí em 2017 eu comecei a profissionalizar mesmo. Lancei meu primeiro projeto e aí depois disso lancei outros. Hoje eu tenho livros, tenho cursos, tenho mentorias, tenho aplicativo, enfim. Esse aplicativo seria o quê? Eu tenho um aplicativo chamado Jogo do Texto. Eu não sei se tu conhece o Elias Mamã. Uhum. Então, é o mesmo aplicativo. Eu comprei a parte dele, né? Ele não quis mais produzir conteúdo relacionado à sedução. E ele precisava de alguém na qual ele confiasse, que apresentasse um conteúdo bom, para continuar abastecendo de conteúdo o aplicativo. Daí, durante algum tempo, eu fui parceiro dele, né? Eu forneci o conteúdo e ele me dava participação na renda do aplicativo. E depois de um tempo, depois de um ano, acho, ele não quis mais. E aí ele vendeu para mim a parte dele. Mas como é que funciona ali? É um guia? É uma ajuda? Isso, basicamente é o seguinte, jogo do texto é para são vídeos que ensinam comportamento online. Desde você montar o perfil nas redes sociais e aplicativos de paquera, como iniciar conversa, Mas algumas no estratégias. aplicativo tem Isso, os vídeos. são videoaulas através do aplicativo. O aplicativo é de graça, qualquer um pode baixar. Jogo do texto, app, você vai encontrar lá tanto na loja da Android quanto do iPhone. E aí tem uma assinatura, né, para você ter acesso a todos os vídeos. E aí tem mais de 25 módulos, se eu não me engano. Faço análise de filmes de cenas de filmes, séries, reality shows também. E aí tem vídeos de dicas de moda masculina, dicas para carnaval, dicas de redes sociais e aplicativos de relacionamento, como iniciar conversa, estratégias para chamar atenção através do Instagram, enfim, tem bastante conteúdo lá. Lá por 2012, 2013, eu tive uma ideia de criar um aplicativo. Eu até cheguei a botar planilhar algumas coisas e tal, só que eu nunca consegui executar. Seria um aplicativo de enlatados. Por exemplo, a pessoa diz assim, o aplicativo perguntar, tá, em qual ambiente que você tá? Ou qual tipo de jogo que você quer. Você tá num shopping, você tá na balada, você tá num barzinho. Aí Sim. a pessoa vai escolhendo as opções. É de dia, eu quero chegar de maneira indireta. E o aplicativo vai guiar quais seriam os melhores enlatados para aquela situação. Eu não sei se existe um aplicativo exatamente assim como eu imaginei. Opa, volta o microfone. Oi, como eu imaginei. Talvez, não sei se no teu tem alguma coisa parecida assim. Então, eu tenho um outro curso chamado Assunto Infinito. Hoje é o curso de conversação mais vendido do mercado. Eu já tenho mais de 15 mil alunos só nesse treinamento. E é um treinamento onde eu categorizo os assuntos de acordo com a emoção que ele gera e a intenção dele na conversa. Então, todo mundo que já se relacionou
na maneira sedutora. Todo mundo que já flertou sabe que uma interação, geralmente, ela passa por essas etapas. Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é uma abordagem, certo? Um quebra-gelo, uma aproximação. Você vai puxar a conversa com a garota. Essa puxada de conversa, digamos assim, ela só serve para um propósito, para você captar a atenção. Você pode falar qualquer besteira, muitas vezes, você captou a atenção, você pode ir para um outro assunto, certo? Então, essa primeira etapa, eu ensino mais de 100 formas diferentes de iniciar a conversa, de acordo com... Tu teve acesso ao base, tu sabe lá que tem indireto e indireto, né? Mas, entre eles, eu categorizei mais 8 diferentes abordagens aqui no meio. Então, o meu trabalho, assim, eu gosto de botar tudo numa metodologia. Porque existe um direto que ele é muito direto, que é você chegar pra uma garota que tá te olhando numa micareta. Você vai chegar... O jogo direto no Brasil, ele é diferente, né? Ele é direto mesmo. Sim. Porque quando tu vai estudar outros sedutores de fora do Brasil, eles têm uma maneira adaptada à cultura deles. Sim. No Brasil, tem coisas que não funcionam e tem coisas que funcionam até melhor do que eles ensinam, né? Aí, por exemplo, assim, um super direto no Brasil. Pô, se você chegar numa micareta, numa festa, e você brincar ali que você tá apaixonado, que foi amor à primeira vista, tal, isso pode funcionar. Né? A garota já tá te dando sinais de interesse, ela tá gostando da sua conversa, e isso pode funcionar. Só que se você chegar dessa mesma forma para uma garota que não tá te olhando, talvez não funcione. Só que você também pode chegar de maneira direta, só que não tão exageradamente. Você pode chegar com aquela velha abordagem que a galera conhece. Eu vi que você estava passando, te achei bonita e decidi vir aqui falar com você. Você pode chegar de forma direta, mas de maneira amigável. Pô, eu gostei da sua vibe, vi que você parece ter uma energia bacana e eu precisava vir aqui conversar contigo porque eu me perdi dos meus amigos e eu tô sem companhia hoje à noite. Quero ser teu amigo. São 3 formas diretas, só que cada uma com a sua intensidade, entendeu? Da mesma forma como existe abordagens indiretas, diferentes, que são indiretas, que você fala coisas que não tem nenhuma relação entre você e a garota que você está conversando, tem indiretas que são uma pergunta ou uma opinião, tem indiretas que são uma observação, enfim, existem... Eu categorizei pelo menos 10 diferentes categorias de você puxar conversa. Existem mais, e variações, e combinações. Tem abordagens hoje que a gente vê lá naquele programa Hora do Faro. São abordagens criativas que eles usam lá. São cantadas, basicamente. Se você disser, não, aquilo não funciona de forma nenhuma. Funciona, pior que funciona. Eu tenho um amigo meu, Lucas Krausch, que inclusive já participou do programa Hora do Faro. Eu desenvolvi uma abordagem engraçada para pessoas tímidas. E ele usou essa abordagem numa festa e ele ficou com uma garota. Que é uma abordagem, você chega pra uma garota assim, chega, oi, com licença, tudo bem? Eu vim falar com você antes que ela volte. Qual que é a resposta da garota? Ela quem? Aí você fala, a minha timidez, prazer, meu nome é fulano. E aí, cara, aí eu postei esse vídeo no TikTok, deu 3 milhões de visualizações. E aí, um monte de gente falando, isso aí não funciona. O Lucas foi lá, numa balada, botou em prática, gravou e ficou com a garota. Mas quando a guria daí não cai na tua, tipo... antes que ela volte, dá fala, opa, sai fora então. Não sei. Não, daí tu pergunta. O cara tem que saber adaptar ali. Pode ser que não funcione. Pode né? pode acontecer. Mas eu acho que, assim, dependendo da forma que o cara fala, assim, é mais provável que ela pergunte assim, ela quem? Tipo, ela vai ficar curiosa, sabe? As pessoas geralmente são curiosas, assim. Mas pode acontecer, realmente. Mas daí depois da abordagem, tá. Aí depois da abordagem tem conversa, perguntas. Queira ou não, durante uma conversa você tem que fazer perguntas. Você não pode fazer muitas para não cair numa entrevista de emprego, mas você também não pode não ter informações para você continuar a conversa. Então isso é outra categoria. São chamadas de, não sei se é como no teu método é assim, mas em geral se chamam de rotinas, né? Rotinas. Então, eu chamo de assuntos questionadores, porque é um questionamento. Você está perguntando coisas para captar informações. Depois você pode pegar essas informações e partir para as conversas criativas. O que seriam conversas criativas? É você brincar com as informações que você colheu ali. Por exemplo, você está conversando com uma garota e perguntou para ela qual viagem que ela gostaria de fazer e tal, e ela disse que o sonho dela é ir para os Estados Unidos. Daí você pode fazer uma brincadeira do tipo, se eu te desse agora $10 mil, quem você convidaria para ir para os Estados Unidos? Aí ela fala, com certeza eu convidaria minha amiga. Daí você brinca, peraí, eu te dei $10 mil, você não vai me convidar? Sabe? E aí você brinca com a informação que você captou. Sim. E aí, por último, tem assuntos, por penúltimo, né, tem assuntos emocionais.
que daí são assuntos que você vai ativar emoções, porque, por exemplo, um assunto casual, qual sua cor favorita? Não ativa emoção. Agora, se você perguntar qual o sonho que você não realizou na vida, poxa, isso ativa uma emoção, sabe? É um assunto um pouco diferente. A garota pode parar e pensar assim, poxa, nenhum cara nunca perguntou isso pra mim. Então isso vai demonstrar o seu valor de comunicação para aquela garota e isso pode gerar atração. E por último, assuntos sedutores, que seriam as cantadas, ou o flerte, ou você entrar numa conversa mais sedutora que te dê informações se aquela garota quer ou não ficar com você. Então eu categorizei essas 5 principais categorias, né? E daí tem uma extra no final, que seriam assuntos sexuais, que seriam, se você conseguiu ficar com a garota e quiser levar isso para um encontro íntimo, aí você teria que entrar em outros assuntos para aumentar. Escalar, né? Escalar, exatamente. E aí, para cada uma dessas categorias, eu ensino mais de 30, 40 formas. Então, tem 30, 40 formas de assuntos criativos, 30, 40 formas de assuntos questionadores. E não que a pessoa não que seja um enlatado que a pessoa tenha que usar exatamente o que eu estou ensinando lá palavra por palavra. Sim. Mas eu só mostro a intenção. Pô, você pode falar aqui de sonhos, você pode falar de viagens, você pode falar de desejos, você pode falar de família, você pode falar disso, você pode falar daquilo. E aí eu dou os exemplos, que são as frases, para as pessoas terem noção de como fazer. Esse foi o maior problema do Pool ali quando começou a ascensão disso. Começou em 2010, acho que teve um auge em 2014, 2015, eu acho que foi. E qual que era o problema? Que as pessoas usavam as rotinas e as abordagens usavam iguais. Então, isso a guria já sabia. Ela já tinha sido abordada 10 vezes com aquela mesma abordagem, ou as rotinas já tinham sido aplicadas com ela. Eu te conto 2 casos do que aconteceu isso no jogo online. Um aconteceu com o próprio Elias, né, que ele fez um vídeo de vendas do jogo do texto na época, ensinando uma que você deve conhecer, que é chegar para uma garota na DM do Instagram, por exemplo, e falar assim, pô, eu vi uma coisa estranha na sua foto, sabe? Pra garota vir curiosa perguntar o que é. Só que esse vídeo pegou 10 milhões de visualizações e os caras usam exatamente a mesma coisa. Pô, eles nem mudam uma palavra, assim, eles usavam a mesma coisa. E aí viralizou no Brasil, poxa, e a mulherada já não começou a cair, nem começou a ridicularizar quem usava essa abordagem. E tem uma abordagem gringa também de um curso chamado Endless Option. Eu não sei se você chegou a... Você lembra do canal Simple Pickup, que era um canal bem famoso? Acho que sim. Eram 3 rapazes, um asiático, um indiano e um americano, que eles faziam abordagem vestido de Super Mario, de Batman, nas praças, assim, ou até mesmo de cadeira de rodas tinha. Tem alguns lapsos de memória assim, mas não lembro bem. Era um canal bem famoso antigamente, hoje ele não existe mais. Mas o indiano dos 3, ele, depois de um tempo, ele criou um curso chamado Endless Options. E ele ensinou uma abordagem no vídeo de vendas dele, e eu comprei esse curso dele. E no primeiro módulo, no primeiro vídeo lá do curso dele, ele fala assim, ó, por favor, parem de usar a abordagem que eu ensinei lá no vídeo de vendas, porque não tá mais funcionando, a galera usou descaradamente e, tipo, e não dá mais pra usar, porque a mulherada não cai mais. Chega a virar meme, né? Porque... daí vira meme. E daí você perde a originalidade, perde a criatividade, né? Não é isso que eu ensino o que você pode, é porque eu vejo que a dificuldade dos homens hoje é saber, eles não sabem testar os limites, eles não sabem até onde eles podem ir, eles não sabem se eles podem conversar sobre sexualidade, sobre beijos, sobre conquista com as garotas, por exemplo, sabe? Então eles acabam ficando travados, assim, eles ficam só nas conversas casuais, o que é chato, né? E depois de um tempo, a garota acaba perdendo o interesse, né? Tem, muitas pessoas têm as tais crenças limitantes, achando que se tocar no assunto, ela vai te achar um safado, um tarado e não vai querer conversar nada contigo. Exatamente, às vezes é o que ela quer, o que ela deseja. É claro que você tem que saber fazer da forma certa. É que nem eu, quando ficava com menina, eu nunca usava a mão. Nunca. Porque eu achava que a guria ia me achar um tarado. Sim. Até entender, né, que não era só uma coisa que você gostaria de fazer, porque às vezes elas gostam também. E tem muito cara que fica, por exemplo, assim, tem caras que entram em relacionamentos. Eu gosto de ensinar muito no meu canal também sobre o que eu chamo de dinâmicas de relacionamento. O que é isso? Todo relacionamento, seja de amizade, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento de negócio, ele tem as suas dinâmicas específicas. Por exemplo, um relacionamento de negócios. Uma relação entre cliente e empresa.
O cliente vai querer o desconto, a empresa pode dar um pouco de desconto, mas não pode dar muito para não ter prejuízo. Isso, queira ou não, é uma dinâmica, certo? No relacionamento também tem essa dinâmica. Um cara que não tá ficando com uma garota, o cara que acabou de ficar com uma garota, ele pensa que a dinâmica certa é ele demonstrar amor e carinho e juras de amor pra garota porque pensa que mulheres gostam de homens românticos, mas talvez ela não esteja nessa mesma vibe e você exercer essa dinâmica pra ela vai ser um tiro no pé. Então alguns caras não sabem ler os sinais e aí eles exercem a dinâmica errada, eles acabam não tendo resultado e eles acham que porque ela não quis, porque ela não gosta de mim porque eu sou feio, e aí acaba perdendo oportunidades, entendeu? Sim. Mas esse negócio, vou dizer que eu acho que tu entendeu, pelo menos pelo que tá me dizendo, que tu tem vários perfis e formas de chegar e tal. Sim. Pelo menos tu ensina de uma forma que tu enxergou que existem perfis, né? Isso. Qual que era o problema sempre foi um problema do PUA, que a pessoa, usei esse método aqui, funcionou exatamente assim comigo, e a pessoa ensinava aquilo como se fosse uma lei, como só assim vai funcionar. E todo mundo tinha que seguir a cartilha ali, e ser daquele jeito. Só que tem certas coisas que não funcionam, né? Mas tem certas coisas que não funcionam com todo mundo, né? Tem perfis de pessoas. Eu tenho uma história muito bacana aqui, foi a história que eu tomei um tapa uma vez numa festa. Porque voltando no tempo, lá quando eu tinha 16 para 17 anos, eu saía com um amigo meu, que era bonitão, assim. Eu nunca fui bonito, assim. Sempre fui um dos mais feios da minha galera, assim. E naquela época, tinha um amigo meu que ele era loiro, alto, forte. E aí a gente ia pras festas. E aí teve uma festa lá que ele ficou com várias garotas. Eu peguei e falei assim, cara, me diz o que você tava falando. O que você tá falando pra elas? Daí ele me ensinou uma abordagem dele que ele falava assim, ó. Que ele chegava pra garota e falava assim, o que você faria se eu te roubasse um beijo? Aí a garota falava, eu te daria um tapa. Aí ele falava assim, então prepara a mão. Daí ele, diminuía a distância entre ela e ela dava o beijo nele, assim, não era só uma falsa ameaça que ela tava fazendo. E aí eu fui testar isso. Aí eu falei assim, o que você faria se você faria se eu te roubasse um beijo? Aí a garota falou assim, eu te daria um tapa? Muito sério, assim, eu não soube ler que, com ele a garota foi, tava fazendo charme e comigo a garota falou séria. Cara, no outro caso ela já tinha interesse. No teu caso ela não tinha interesse. Exato. Aí eu ameacei ela, pau! Daí eu acabei levando um tapa, assim, fiquei meio envergonhado, assim, e tal. Daí você, não ia te dar um beijo, ia te dar um beijo no rosto. Daí meio que falei alguma coisa assim, e tal. Ela já te deu o recado ali. Já me deu o recado ali. Sai fora.